Só da igreja com a paz do Senhor, amém? Muito bom ter você aqui conosco, para nós estarmos dando continuidade à mensagem da semana passada, mas aqueles que não estavam aqui, estarei fazendo a síntese e você vai conseguir compreender a mensagem num todo, amém? A nossa mãe, Irmão Vinícius, muito bom, Deus abençoe, viu? Muito feliz em vê-la, tá bom? Deus abençoe. E eu tenho certeza, os nossos visitantes, né? Deus abençoe, sejam bem-vindas, tá? Nós falamos sobre dor. Dor. O que é dor para você? O que tem sido a sua dor? Qual tem sido a sua dor? Por que muitas vezes, hoje, essa dor incomoda tanto? Porque muitas vezes essa dor, ela nos tira muito do que nós temos de mais importante. Muitas vezes na dor nós sempre somos questionados, provados e levados a tomar decisões, muitas vezes decisões que não agradam a Deus. Muitas vezes movido por essa dor que nos tira a paz, que nos tira tantas coisas. E eu te pergunto, qual a tua dor hoje, né? Qual a sua dor? Deixa eu pedir aqui uma ajuda para a Marissa, para ela abrir a mensagem aqui. Acha aqui para mim. Estava na mensagem do domingo passado, mas é da de manhã que estava aberta. E hoje pela manhã nós falamos também sobre dor. Mas nós falamos como continuar fiéis na dor. Porque na dor, quando a dor está grande, até falei daquela dor de dente, que quando começa a pegar, quem já teve dor de dente aqui? Levanta a mão. Levanta a mão bem alto para me ver assim. Um monte de dente estragado igual o meu. Não cuidaram bem dos dentes, né? E agora estão aí, né? Isso. Então, nós falamos que no momento dessa dor, quando ela nos ataca, quando ela vem, irmãos, você faz qualquer negócio para tirar essa dor. É na hora que muitas vezes traições acontecem. É na hora que muitas vezes a pessoa que era honesta até então aceita uma coisa errada para poder sair daquela dor. É na hora da aflição que os seus princípios são questionados. É muitas vezes quando você é confrontado a fazer qualquer negócio para sair daqui. Chega ao ponto, falei hoje pela manhã, de pessoas tirarem a própria vida para acabar com aquela dor. Não suporta, não é a vida, mas é aquela dor. É aquela situação que tira da pessoa o que ela tem de melhor e traz a ela muitos conflitos. E ela não suporta, e para acabar com a dor, ela dá pé da vida. E essa dor, ela sempre faz isso. Então, na semana passada, nós falamos sobre essa questão da dor. Abra suas Bíblias em Isaías 38, apenas o versículo de número 17. Isaías ali, né, avisa da enfermidade que tinha, que o rei Ezequias tinha, e que era para a morte, que ele tinha pouco tempo de vida. Ele, no momento daquela aflição, ele pede, clama a Deus. Deus atende o seu clamor e dá a ele mais 15 anos. Então, aí ele escreve isso, logo depois que ele recebe de Deus a bênção, ele escreve assim: eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Primeira parte, a parte A desse versículo, irmão Ulisses, diz assim: eis que foi para a minha paz que eu tive grande... Como entender isso, né? Então nós falamos muito sobre essa questão. E falei sobre um filósofo francês que ele diz o seguinte, que é Alfred Pousser. Ele diz assim: o homem é um aprendiz, a dor a sua escola. Ninguém se conhece enquanto não sofreu. Então, se você se conhece e acha que se conhece, mas nunca passou por nenhum sofrimento na vida, não é verdade.
pois é na hora das maiores angústias que nós somos provados. Hoje pela manhã nós pregamos sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram jogados em frente ao rei, colocado uma estátua de ouro e falaram: você vai adorar ou eu te jogo na fornalha. Foram aquecidas 7 vezes mais. E eles mesmo assim, eles falaram: eu morro, mas eu não largo Deus. Eles chegaram ao máximo, eles viram a morte em sua frente, mas naquela angústia, eles continuaram fiéis. Quantas pessoas, irmãos, começam a fazer faculdade e abandonam o ministério? Porque agora não tem mais tempo para Deus. Quantas pessoas que vinham para a igreja e buscavam Deus dia e noite, e buscavam fazer campanha, tudo para conseguir um trabalho, quando consegue o bendito trabalho, a pessoa nunca mais tem tempo para Deus. Quantas pessoas que tinham muitas vezes tempo para a família e brincavam com os filhos e tudo aquilo, e quando a pessoa na aflição de buscar algo de melhora na sua vida, material sempre é isso, aí a pessoa alcança e não tem mais tempo para os filhos. E aí os filhos são criados por babás. E aí com 15, 16 anos o menino começa a mexer com droga, porque foi apresentado aquilo, pois em casa não tinha atenção. E muitas vezes nós estamos perdendo o melhor nosso, por conta de nós não sermos fiéis aos nossos princípios. Aí eu te pergunto, você é fiel a Deus? Sim ou não? Sim ou não? Qual o princípio de Deus para a sua vida? Qual o chamado de Deus para a sua vida? O que Ele quer de você? A palavra diz que nós somos canais de bênção. Como canal de bênção, a bênção chega no outro através de mim. Quantas vezes você entrou na igreja falando assim: hoje eu vou abençoar alguém? Aí tirou uma nota de 100, aí olhou para a cara do Patrick: não, hoje eu vou abençoar o Patrick para ver se ele compra um barbeador e faz a barba. Vai. Patrick, aqui, isso é bênção, oferta na tua vida, meu irmão. Não, irmãos, nós entramos na igreja, sabe como? Deus, eu preciso do meu trabalho. Deus, eu preciso de aumentar minha renda. Deus, eu preciso de curar minha ferida. Deus, eu preciso que meu casamento melhore. Deus, eu preciso. É só para mim. Só penso em mim. Como seremos canais de bênção se eu só estou com os meus olhos voltados para mim? Será que você tem sido canal de bênção? Então, irmãos, nós falamos isso em relação à dor. Continuamos, a dor é a mensageira, nos avisa que algo está errado. Falei aqui da minha filhinha, Kate, que desceu, e que no momento de aflição que nós passamos, o médico chega para mim e fala assim: ó pai, ela vai operar, pode ser estômago invertido, torcido, não sei o que era. E se for, dificilmente, assim, ela tem pouca chance. E tem uma chance de ser apêndice. E eu saí daquele hospital sabendo que minha filha podia morrer aquele dia. E fui confrontado. Porque é nessa hora que a gente olha e fala assim: e aí, o Deus que tu serve? Você está todo domingo pregando a palavra na igreja, e cadê que ele está na sua família? E o que muitas vezes era o diabo que estava ali lançando aquilo na minha vida. Queria ouvir de mim algo assim, que eu repreendesse. Sabe o que eu fiz, irmãos? Pai, eu não sei o que vai ser da minha filha. E em choro, sozinho naquele carro, eu falei: não importa o que aconteça com ela, mas uma coisa é certa, eu não vou deixar de fazer a tua vontade, eu não vou deixar de fazer nada que tu tem colocado na minha vida. Doendo ou não, vou continuar levando a palavra. Então, se o diabo acha que em tirar a vida da minha filha, que se for da vontade de Deus, Deus vai levar, que não foi o diabo que tirou, e o diabo tentar tirar proveito daquilo para mim parar naquilo que eu me comprometi diante de Deus, ele está enganado. Eu morro, mas morro tentando fazer aquilo que Deus me mandou. Certo ou errado, mas eu estou tentando. E o Deus, muitas vezes na hora da dor, Ele espera ver dentro de nós uma coisa inegociável, como aqueles homens. Eles tinham uma coisa certa, irmã Judilene, foram jogados, iam ser jogados na fornalha, foram jogados, mas eles falaram o seguinte: Deus pode me livrar, mas se Ele não me livrar, mesmo assim eu não vou negociar. Eles estavam falando assim para Deus: Deus, se tu quiser me tirar dessa, tu tira, mas se tu não quiser, fique em paz, pois a minha vida contigo não tem a ver com isso.
Não é pelo que tu faz por mim, Deus, que eu te sirvo. Se tu me deixar cair naquela fornalha e eu morrer, se for da tua vontade, pode fazer. Eu não negocio a minha fé contigo, e eu vou ser jogado e ser morto, mas eu vou fiel a ti. Sabe o que é isso? Eles deixarem Deus ser Deus na vida deles. Muitas vezes nós impedimos que Deus seja Deus na nossa vida, porque nós negociamos isso, nós questionamos isso. Ah, pastor, mas Deus é Deus, Ele é poderoso. Como é que eu, na minha... Irmãos, em relação a você, você pode impedir que Deus faça na sua vida, mesmo Ele sendo Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Quando Ele te salvou, Ele te deu, sabe o que? A liberdade. Olha para mim, a liberdade, algo maravilhoso. O que você ganha quando você é escravo, o que o escravo quer, o que é? A liberdade. A coisa mais maravilhosa do escravo é o que? É a liberdade. E Deus te dá a liberdade tão maravilhosa que é plena a liberdade de Deus. Ele te dá a liberdade e nem impõe que você sirva a Ele. Você é livre até para não querer servir a Ele. Então, quando você decide, quando você é livre, aceita Jesus, está ali, mas você fala assim, não, eu quero ir para cá, e Deus está falando, não vai por aqui, não, mas eu quero ir para cá, Ele vai respeitar. Só que se for uma coisa que Ele não entra, Ele vai até um determinado ponto, depois você vai sozinho, e a decisão foi sua. E lá na coisa errada, Ele não pode colocar a mão dele, porque Ele não compactua com o erro. E aí muitas vezes você está impedindo que Deus faça a vontade dele na sua vida por decisão sua. Por decisão sua. Então, irmãos, nós falamos tudo sobre isso. E chegamos a um ponto que a dor, ela é uma mensageira do bem. A minha filha, ela foi parar no hospital por conta de uma dor. Foi para o hospital, e aí a mãe acompanhando, a Marissa foi com ela, e ali o médico falou, não, é uma virose, então um remedinho, nada, outra semana, a mesma coisa, terceira semana, doendo, a Marissa não, só saio daqui com um exame mais diagnóstico mais preciso, não vou sair daqui enquanto não fizerem. Com muito custo, o médico sem querer, má vontade, foi lá e fez. Quando fez, foi constatado tudo isso. E a vida dela teve que sair em uma ambulância de emergência do hospital na Santa Lúcia, ali na Luzia, que foi para Santa Lúcia, Santa Helena, né? E às pressas, porque era muito grave. Então aquela dor, irmãos, fez com que a vida dela fosse salva. Então você imagina, muitas vezes a dor, ela é uma mensageira do bem. Muitas vezes a aflição, ela está te livrando de uma coisa ruim, e muitas vezes nós não aceitamos isso, não queremos isso. Então, e o que a dor faz? Ela faz você parar. Quando você está doente, muitas vezes está numa correria muito grande, correndo para lá e para cá, tem 4 serviços e ainda 3 famílias. Tem gente que faz desse jeito e consegue ainda dar assistência para todo mundo. E aquela correria toda, aí vem uma doença, pum. Sabe o que acontece? Aí Thales, acabou que para em cima de uma cama. E o médico fala, ó, 45 dias aí sem sair daí só no soro. Aí ele fica lá vendo o soro, né? Caiu. E ele não tinha tempo para nada, nem pensava. Era uma coisa atrás da outra. E a que a dor faz muitas vezes é o que? Ela nos paralisa, nos imobiliza, nos coloca a pensar. E muitas vezes é a coisa mais gloriosa que a dor faz em nós. Porque se não fosse isso, muitas vezes nós não pensaríamos naquilo que era preciso. Nós não meditaríamos, nós não pararíamos. Parávamos para poder olhar e meditar e ver se aquilo realmente é correto. Realmente fazer uma avaliação da vida, a tal da ressignificação, onde você vai mudar as coisas erradas no longo da sua vida. Como que você vai fazer isso se você nunca teve tempo de parar? E aí, o que ela faz? Aí ela faz 3 coisas, a dor com a gente. E é onde eu quero pregar hoje, terminar a pregação da semana passada. A primeira coisa que ela faz, ela nos possibilita fazer algumas coisas que parada a gente não consegue. Somente quando ela nos ataca e a gente consegue, que é o que? Primeira delas é descansar. A dor te coloca em uma situação que você descansa.
Muitas vezes ela te tira da correria onde você estava, pois você não conseguia parar para nada. De repente você está doente em cima de uma cama e você não consegue mais correr para um lado e para o outro. E querendo ou não, você descansa. De forma compulsória, mas você descansa. E o descanso é o quê? É um remédio para o mal. Qual é o mal? O cansaço. Hoje em dia, hoje em dia as pessoas vivem cansadas. O pai chega em casa, está cansado para brincar com o filho. O pai chega em casa, está cansado para poder ter um momento com a esposa. O pai chega em casa, ele está cansado para tudo. Então o que ele quer é deitar no sofá, pegar o controle da televisão, colocar lá e ver o São Paulo, os líderes ainda, né? Segue o líder aí para os flamenguistas. E aí ficar olhando aquela situação, entendeu? E fica ali parado. Aí o menino chega, quer brincar. Não, pai, eu não posso, eu estou cansado, vai para lá. Aí a mãe chega assim, ó, não mexe com seu pai não, que ele está cansado. Só que quando a dor vem, te joga em cima da cama, esse cansaço que é um mal muito grande. E o que é o cansaço? O que é? É bom o cansaço? Você acha bom? Alguns acham que sim. Muitos, eles são... Eu vejo pastores, irmãos, às vezes falar de púlpito, que não tiram férias, que trabalham de 7 horas da manhã às 7 horas da manhã do outro dia, e que o pastoril tira isso deles, e já está 10, 15, 20 anos sem férias, e fala sabe, tirando onda disso, se achando tal, porque está 10 anos sem férias. E ainda compromete os outros pastores que tiram férias, né? Joga assim, ó, que esses que tiram férias aí são tudo preguiçosos. Você acha isso correto? Irmãos, sabe o que é o cansaço? É um ladrão. O cansaço é um ladrão. Ele pode te tirar do lugar certo, da hora certa. O cansaço pode fazer você perder momentos importantes com a sua família. Às vezes aquela apresentaçãozinha de 3 anos do seu filho. Lembra, irmã Marta? Quando foi na escola, o Gustavo todo bonitinho, naquelas apresentaçãozinhas. Só que às vezes o Alexei podia falar assim, não vou hoje, Marta, porque eu estou cansado. E aí o Gustavo faz uma coisa linda lá, uma declaração maravilhosa, e naquele monte de pai que estava lá, com aquela muvuca todo menininho, cheio de flecha na cara dele, não via nada com 3 anos, e ele tinha uma fala naquilo ali, e ele fala e faz uma declaração maravilhosa para o pai, que pelo cansaço não estava lá. E ninguém filmou, ninguém gravou. E aquele filho que se esforçou tanto no início da sua vida, de deixar algo para o pai, quando descobre que o pai não estava, já fere o coraçãozinho dele. E ele já começa a não entender o porquê que uma coisa tão importante para ele, o pai não estava. O cansaço, ele nos rouba, irmãos, tantas coisas. Imagina que hoje pela manhã nós estávamos aqui, tivemos uma palavra maravilhosa, uma palavra do céu, graças a Deus hoje, e graças a cada um de vocês que dizima e oferta, hoje nós estamos aí transmitindo os nossos cultos, e as pessoas estão ouvindo. Você pode até ver o culto depois, mas se não fosse isso, irmãos, hoje, às vezes você não veio pela manhã por algum motivo, pelo cansaço que te tirou do culto pela manhã, só que foi uma maravilha, e às vezes Deus tinha algo para a sua vida naquele dia. Deus tinha algo para fazer na sua vida e escolheu aquele dia, aquela hora. Era a hora que o bonde estava passando, a hora que o cavalo estava vindo, selado, e você tinha que montar em cima. E Deus escolheu aquele dia para te dar o direcionamento, só que aquele dia iria mudar a tua vida. Você estava cansado. Você estava cansada. E o que aconteceu? Perdeu. Não, mas quando Deus quer fazer, pastor, Ele leva lá em casa. Só que se Deus preparou aqui para falar a tua igreja, e o direcionamento era aqui para você, e você como cristão, pelo menos, mesmo que domingueiro, vinha pelo menos nos domingos. Tem agora que é, como é que é, Magaive, que fala, crente que vem na igreja uma vez por mês no domingo. Tem um nome para esse crente? Eu não sei que vem todo domingo é domingueiro, né? É o mensaleiro, não sei.
Só sei que às vezes Deus, quando você aceitou Jesus e sabe que tem cultos aquele dia, e aquele dia você tira para o Senhor e você se prepara, porque você se prepara para poder se encontrar com seu Deus, não só na sua casa, mas também em família, em corpo. E Deus preparou para dar à igreja e para você naquele dia uma palavra, sabendo que aquele dia era dia de culto, que você estaria aqui. E aí você não veio, pelo cansaço, e o cansaço te rouba isso. Irmãos, 69% do divórcio que tem famílias destruídas é por conta do cansaço, de deixar de lado as coisas importantes, de negligenciar a coisa que é o sobrenatural de Deus que está nos detalhes, que é a atenção de qualidade, que é a conversa de qualidade. Essas coisas estão criando uma consequência tão ruim no meio das famílias, que famílias são destruídas, crianças entram por tráfico, crianças que são lançadas fora da família por conta de falta de atenção dos pais, tudo por conta do cansaço. Agora tem pais e mães que também não têm limite. A ganância, a vontade de vencer no mundo material é maior que todas as coisas. Então tem 3 trabalhos, e aí não se contentando com 3, irmão, você ainda arruma o 4. Como é que vai ter tempo para alguém? Ganha dinheiro, mas como é que gasta esse dinheiro? Irmãos, na nossa vida, nós ministramos aqui, precisa ter o quê? Equilíbrio. Sem o equilíbrio, ninguém dentro de igreja o dia todo culto, o tempo inteiro, irmãos, não vai conseguir. A igreja não é a sua casa, você tem que ter equilíbrio. Até no servir a Deus, o equilíbrio é necessário. E eu não sou a favor de pessoas que vivem. A frase do homem ao máximo, o irmão Vinícius perdeu o homem ao máximo nesse sábado. Teve uma frase muito importante, olhe para mim, principalmente os homens. Lá atrás também os homens, falava assim: mas vale 1 grama de obediência do que 1 tonelada de oração. Ué, pastor, você está falando que não tem que orar? Não, estou falando que você precisa, acima de orar, você precisa obedecer. Além de orar, você precisa obedecer. E muitas vezes, por nós não obedecermos a palavra do Senhor, nós queremos que tudo seja resolvido no milagre, na oração. Eu preciso resolver essa situação, então eu vou orar. Só orar. E não se move. Não obedece a Deus naquilo que é necessário. Sabe o que acontece? Nada. Aí se frustra, Deus não responde. Aí o que acontece? Duvida de Deus, esse Deus não existe. Aí é um efeito cascata. E você vai se aprofundando, daqui a pouco você está maldizendo a Deus porque Ele não te respondeu. Mas você não reparou que tudo começa da obediência. Amém? Então, irmãos, nós vemos que quando isso acontece, o pai, filhos não querem mais, hoje em dia não querem mais presente. Não querem mais presentes. Muitos pais dão presente para os filhos para poder compensar a ausência deles, a omissão deles. Muitos pais querem comprar os filhos com celular novo, destrói, com iPads, com a tecnologia de hoje em dia. Mas sabe o que o pai precisa olhar que o filho quer? O filho e a filha quer atenção, quer a sua presença, quer o seu abraço, quer que você almoce pelo menos uma vez na semana com eles e que você dê carinho, que você brinque, que você tenha uma vida, que você dê atenção. Não adianta dar só aquilo que eles precisam, materialmente falando, mas principalmente você precisa dar a eles a atenção, a presença de pai. Sementes estão deixando, irmão, de ser plantadas. E essas sementes que nós não plantamos hoje na vida dos nossos filhos, elas não crescerão amanhã. E eles serão vagos, eles terão faltas em suas vidas por conta da nossa ausência, da nossa omissão em não plantarmos hoje na vida deles. E muitos filhos se entregam, muitas meninas se entregam cedo para o marido, para o namorado,
com 14 anos, quer casar e fugir de sair de casa. Sabe por quê? Porque nunca teve a presença do pai. E o primeiro homem que aparece na sua vida, ela adota como pai, como namorado, como tudo. E se entrega. Por quê? Porque nunca teve esse acompanhamento do pai. O abraço do pai, o carinho do pai. Então, irmãos, nós temos que sempre entender que nós somos mordomos de Deus. Os filhos são a nossa responsabilidade de cuidado. E o cansaço hoje em dia tem roubado dos pais a principal coisa. Você chega em casa, a mãe está lá, largada na cama. Mas Valdo, dormindo, 11 horas da manhã. Aí o pai chega, ô mulher, cadê? O almoço, os meninos vão comer? Não, eles comem qualquer coisa. Aí tem um lá em cima da panela, outro fazendo outra coisa, pegando, abre a geladeira, pega alguma coisa estragada, vencida e vai comendo. E daqui a pouco, imagina. Tudo por quê? O cansaço. Por conta da gente nós não nos programarmos, de nós não abrirmos mão de tudo, vivermos com pouco, mas com pouco que nos dê tempo de darmos o mais importante às nossas famílias. E muitos estão perdendo as famílias inteiras por conta disso. Então, descansar é uma ordem. Em 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Então, pastor, além de ser o ladrão, o cansaço, quem vive sem descansar, desobedece a Deus e está em pecado. Se você não tem um tempo de descanso na semana, não importa se você precisa de dinheiro ou não. Não importa, porque Deus, Ele te dá uma ordem e fala que você precisa descansar. Deus será que precisava descansar? Ele fez tudo em 6 dias e no 7º... Será que Deus precisava descansar, mamãe? Deus como Deus, na sua majestade, será que Deus ele tem essa necessidade de descansar? De forma alguma, irmãos. Deus não precisa de descansar. Mas sabe o que Deus precisa? Deus precisava fazer, sabe o quê? Nos dar a lição, desde o princípio, que nós precisaríamos de descanso. E se você hoje, na semana, não tira um tempo de descanso com a sua família, eu gosto muito do MacGyver e da Jéssica, que eles têm um lema, né? Fala que eu não posso perturbar eles no dia de descanso deles. Que eles não marcam nada. E no dia que eu ligo, nesse dia, a Jéssica já pega o telefone, pode ser um do MacGyver. O senhor sabe que dia é hoje, né, pastor? Delicada que nem ela é, né? Nem dove. Hoje estamos no nosso dia de descanso. Então, Jéssica, calma. Pai Senhor, na bênção, como é que vai? Deus te ama também, eu também, tá? Benção, tá? Amansa a fera, aí eu vou tentar falar o que eu quero. Mas porque eles têm um compromisso entre eles, o seguinte, tem um dia na semana que é deles. Eles não fazem nada na igreja, eles eles procuram falar uma noite deles, nada. E se separam para eles e vão fazer o que eles quiserem. Ver um filme, né? Ver o pastor pregar no dia anterior, né? Para poder reforçar a palavra na vida deles, né? Em comunhão, os dois juntos, de mãozinha dada, olhando o pastor pregar, né? Então, nós precisamos entender isso, irmãos. Quando você não descansa, você está em pecado. E quando você está em pecado, você tira de Deus a possibilidade que Ele tem de fazer algo na sua vida. Aí a sua semana não rende, aí o seu trabalho não rende, aí o seu relacionamento não rende, aí a criação dos seus filhos não rende, aí você alcança muitas vezes dinheiro e perde o mais importante. Daqui a pouco está se separando, que a mulher não quer mais saber, o homem não tem tempo para ela. Aí vem um amigo, né, entre aspas, do trabalho, começa a dar aquela atenção, né, ser um príncipe, né? E aí ela olha em casa, aquele bruto, aí vê no serviço aquele príncipe. E aí daqui a pouco, se não tiver firmada na rocha e tiver compromisso com Deus, aí você vê a família sendo destruída, o diabo conseguindo dividir a família por um erro e uma desobediência do homem, porque não descansou. Então nós precisamos entender isso. Charles Chaplin já falava: não sois máquina, homens é que sois. Nos lembrando que nós precisamos descansar. Quem descansa uma vez por semana aqui, pelo menos? Mulher, geralmente, às vezes trabalha a semana toda e no final de semana cansa em casa, né? Isso é muito triste.
Então, homem, cadê os homens aqui? Irmão Ulisses vai falar, ó, Ju, domingo você não vai cozinhar, eu vou pagar seu almoço todo dia num restaurante chique e você vai ser só servido. Né? Gramilton vai fazer assim também, né, com a Rosinha, né, Gramilton? Diga amém, Gramilton. Amém. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Então, muitos em pecado estão em pecados porque não descansam. Então, assim, irmãos, nós precisamos pensar nisso. Uma vez eu estava de férias, irmã Sandra, no Rio. Era em Cabo Frio, na Praia do Forte. Uma praia maravilhosa que tem, areia branquinha. Você olha assim, parece que você vê andando e não afunda. A praia é muito tranquila para criança. Aí eu estou lá, a Marissa estava lá com as meninas, não sei o quê. E aí eu recebi uma mensagem daqui, alguém daqui precisando falar comigo. E aí atendi, depois liguei, fui conversar. Nunca nem contei isso para a Marissa. Aí estou conversando, aí a pessoa, senhor, você está onde? Eu falei, rapaz, eu estou no Rio, de frente para a praia, curtindo aqui, um descanso. Pastor, o que é isso? Pastor, o diabo não tira férias não, pastor. Você acredita? Aí eu falei, eu tenho certeza, está te mandando me ligar para poder acabar com a minha paz. Está te usando, tirar a minha paz. Então, irmãos, é desse jeito. Tem pessoas que acham, o diabo trabalha dia e noite, você não pode não, porque você está... Deus, Ele quer que nós descansamos. E outra coisa, eu faço questão e eu tenho buscado cada vez mais isso na minha vida. Pois eu fui muito negligente no passado. No início do meu casamento, a Marissa sofreu muito com a Kailane pequenininha. Pois eu só pensava em investir, trabalhar, investir, trabalhar para Deus, e não tinha descanso não. Kailane cansou de dormir dentro do bag, do teclado, no canto, a gente ensaiando, e a Kailane ali deitadinha dormindo. Acho que a unção do louvor entrou nela, foi desse jeito, sabe? Foi na marra mesmo, assim. A unção foi na unção do teclado, do bag, abraçando ela dormindo. Então assim, irmãos, pare para pensar que Deus te manda e te ordena descansar. E o que a dor faz muitas vezes com a gente é isso, nos traz um descanso compulsório, forçado, mas você não tem escolha, você ali acaba tendo que descansar. Então, a gente precisa, irmão, muito fazer isso. A segunda coisa, que eu já quero correr para terminar. A segunda coisa que a dor faz com a gente, além de descansar, é trazer a restauração. Você não consegue. O que mais encontramos hoje em dia, irmãos, é gente quebrada, gente arrebentada, gente pedindo restauração. Você chega para a pessoa, quando começa a falar, só da pessoa começar a falar contigo já te cansa. Você já viu? Dá aquela coisa assim, de você, misericórdia, dá vontade de falar assim, eu me arrependi de perguntar como é que estava. De tão quebrado que as pessoas andam, tão machucados, tão assim. Então, e a restauração é um processo bem meticuloso, bem detalhista. Você vê quando um artista pega uma obra para restaurar, ele precisa de tempo, ele precisa de estar em paz. Ele não pode estar pensando na conta que tem que pagar amanhã, senão vai ficar tudo porrado, aquele negócio, vai quebrar tudo, entendeu? Se ele pensar na raiva que ele passou com a mulher, não tem que ter isso, tem que estar, tem que ir direitinho, porque senão essa restauração ela não vai ser feita. E tem muita vida hoje que é desse jeito. O pai está destruído querendo restaurar o filho, e a restauração do filho é só no porrete, em casa, que está torto, tá? Pô, vai ajeitar, aí quebra mais do outro lado, aí vai batendo, daqui a pouco o menino está andando todo assim. O que foi? Não, o pai está querendo consertar ele, porque a restauração, ele está querendo consertar na porrada, mas não é assim que se conserta. É uma restauração que as pessoas precisam, e você tem que ter paciência. Homem ao máximo, nós falamos muito disso. Como nós pais, nós temos que ter a responsabilidade que se não está bem na nossa vida, na nossa família, estou fazendo mexendo demais no homem ao máximo, né? As mulheres não vão começar a pedir também o mesmo tempo aqui. Mas se não for o pai que assuma a responsabilidade na sua casa, de saber que tudo o que acontece de bom ou ruim ali é culpa dele. Não importa se foi ele que fez ou não, mas foi ele que criou os filhos, foi ele que acompanhou a mulher, foi ele que
formou aquela família. Então, se não está bem, se aquele filho está dando trabalho, a responsabilidade é de quem? Daquele pai. E quando o pai transfere essa culpa para outras pessoas, é a mulher, é o filho, é não sei o quê, é o amigo, e nada acontece. Então o pai precisa desse cuidado, de saber que vai restaurar o filho, mas nos mínimos detalhes, com muito tato, com muito cuidado. Então tem muita gente, irmão, doente por opção. Sabe por quê? Porque elas não param. Pessoas que não param. Mangrau, são pessoas que fazem questão de continuar lutando, batalhando dia após noite e não para hora nenhuma, e elas começam a adoecer, mas não para. Então é uma opção que ela tem. Se hoje a sua vida está assim, e se mesmo você ouvindo essa palavra vinda de Deus para a tua vida, que Deus está te dizendo que você precisa parar, descansar, para a restauração na tua vida vir, que às vezes nunca aconteceu por conta disso, aí você está deixando ser doente por opção. Então nós vivemos ditaduras do sucesso da beleza. Nós vivemos essa situação toda de nós estarmos buscando isso. Irmãos, hoje tem pessoas que, por estarem bonitos e bonitas, a visão deles, se esforçam tanto e se matam tanto e não conseguem descansar hora nenhuma, não conseguem parar hora nenhuma. O corpo fica uma belezura, Franca, fica violão, mas a cabeça, o coração, a mente está destruído. Aí eu me falo, o que acontece? Se Jesus voltar, seu corpo vai para o céu? Não estou falando que você não tem que cuidar do corpo, você precisa de equilíbrio. Então, descansar, nós precisamos disso. Então, não somos mais, nem estamos mais nessa situação. Nós queremos só fazer essas coisas e nunca vai dar certo se nós entrarmos por esse caminho. Nós precisamos entender que nós precisamos parar. Que muita coisa na sua vida vai começar a entrar nos trilhos. Só quando você baixar um pouquinho a temperatura, começar a pensar mais, se contentar com a provisão que é do necessário na sua vida, falar, Deus, isso dá para mim viver, então eu vou cuidar das outras coisas agora. E você vai ver que as coisas caminham. E você vai até ter mais paciência para abrir para as outras coisas. Então, assim, às vezes as coisas é como uma engrenagem que vai se encaixando e as coisas começam a andar depois que você deixa essa primeira peça encaixada direitinho. As outras peças vão andando. Então você é essa peça na sua casa, você é essa peça na sua família, você é essa peça na sua igreja, você é essa peça na sociedade onde você está. E nós fazemos toda a diferença quando nós temos essa concepção. Então tem pessoas que dizem que não precisa parar para falar nem com Deus. Falei isso semana passada. Fala assim, não pastor, não preciso parar para falar com Deus não. Eu lavando a louça aqui, o Denora está lá, não, lava a louça aqui, né, Thales? Aí Deus está falando, eu estou falando com Deus está falando comigo. Aí eu vou capinar e Deus está ali. Aí eu vou fazer uma coisa e Deus está ali. Eu não preciso parar. Até acredito que você fale com Deus desse jeito. Agora, eu não acredito que você escuta Deus. Na correria do dia a dia você vai conseguir escutar Deus, porque você está envolvido em muitas outras coisas. E outra coisa, Deus não vai falar com quem não para poder falar com Ele. Deus, ele é muito poderoso. Ele olha e já vê assim, pô, o senhor não quer me ouvir, não? No meio da mensagem, um domingo à noite na igreja, o único dia que a pessoa vai, tá a mensagem inteira no WhatsApp. Às vezes Deus tinha uma mensagem, aí a pessoa fala, não, ouvi Deus. Como que ouviu Deus? Quanto você não priorizar Deus e falar assim, Deus, hoje agora eu vim te ouvir. Entrar no seu quarto, Deus, eu quero falar contigo. Deus, minha vida está assim. Eu estou passando por essa luta. Eu estou passando por essa prova. Deus, fala comigo. Me direciona. Aí muitas vezes você vai pegar a palavra, vai ler. Muitas vezes você vai ter uma inspiração de Deus. Você vai ficar incomodado com alguma coisa. Aí Deus começa a te incomodar do teu filho. Aí você vai, Deus, mas não tem nada. Mas você fica incomodado e Deus te inspirando naquilo. Porque você começa a conversar e ouvir Ele. Mas teve que parar.
E aí Ele te direciona. Aí quando você vai ver, seu filho estava lá já quase para acabar com a vida e você não sabia. Porque nunca parou para ouvir Deus. Então nós precisamos de fazer isso. Então Deus precisa que você pare para você conseguir ouvi-lo. E por último, eu peço para o louvor subir. E por último, o que a dor faz, além de nos trazer um descanso compulsório, além de nos trazer a restauração. Terceiro, a dor nos traz um exercício do afeto e do carinho nas nossas vidas. Muitas pessoas não conseguem parar na correria do dia a dia e quando a dor vem, a doença para a pessoa, de repente ela fica em cima de uma cama, foi detectada com alguma coisa ruim e o que acontece? A família inteira chega perto. Pessoas que não via há muito tempo, às vezes vai visitar. Os filhos que não beijavam, não abraçavam aquele pai, mas agora ele está doente em cima daquela cama. Sabe o que o filho faz? Vai lá, pega na mão do pai. Pai, você está bem? Leva uma coisa na mão do pai, dá beijo, faz o carinho. E ele recebe todo o amor que ele não receberia se ele estivesse correndo para cima e para baixo. A dor, muitas vezes, nos traz novamente as coisas mais importantes que nós perdemos na caminhada da nossa vida. O afeto, o carinho, o cuidado daquelas pessoas que estão próximas de nós. Por nos ver tão bem, por nos ver tão cheio de saúde para correr para um lado e para o outro, muitas vezes nós não temos mais o afeto e o carinho dos nossos familiares. Mas Deus vem te falar essa noite que mesmo que essa dor te leve a isso, Ele trabalha na dor quando ela é propiciada por Ele, quando ela é permitida por Ele, quando ela é uma coisa que é de Deus para te trazer um crescimento como pessoa. Então, irmão, a falta do afeto aumenta a maldade do homem. A maldade que hoje nós vemos hoje no nosso mundo como um todo, a falta de amor, a raiva, o ódio, isso não pode existir na nossa vida. Mas isso sabe por quê? Por conta da correria. Isso é por conta da autossuficiência. Isso é por conta de não pararmos. E muitas vezes o amor vai esfriando, o afeto some e a maldade começa a crescer em nós. Quando não temos amor, afeto, carinho, a maldade, ela domina as nossas vidas. Eu vi um vídeo, acho que você também viu esse vídeo, que mataram um senhor. Ele defendia, acho que foi em Minas Gerais, ele defendia um travesti que trabalhava próximo dele. E aquela pessoa, aquela travesti, aquele senhor muito conhecido, e ele já trabalhava há muito tempo ali, e começaram a agredir aquele travesti por ele ser travesti. E aquele senhor que estava ali perto, ele entrou no meio para poder impedir que eles continuassem agredindo aquele homem. Mas mesmo assim, irmãos, eles não pararam. Começaram a bater nesse homem. E as câmeras filmaram isso. Bateram naquele homem que ele não resistiu e veio a morte. Ele morreu. Foi espancado. Ou foi no metrô de Minas ou de São Paulo isso? Por que chega a esse ponto? Por que a gente não tem mais noção do que nós fazemos? Pois isso é o meio nosso, irmãos, eu e você. A nossa sociedade está gerando isso. Isso tem que fazer com que a gente pare e pense que esse afeto que hoje precisa existir entre nós vai matar essa maldade que hoje não existe mais. Mas isso está dentro de mim e de você. Olhe para mim aqui. Isso não é na vida só desses homens que espancaram esse senhor que estava defendendo o outro. Ele não fez nada a não ser pedir para parar e entrar no meio. Evaldo, pegaram ele ali e bateram até a morte. Mas essa maldade está no meu coração, está no teu coração. Eu estava vindo essa semana do trabalho com a Maressa. Tinha mais uma pessoa atrás. Paulo, e vindo aqui depois já da ponte JK para cá, e a Maressa começou a andar, estava na esquerda, só que ela estava andando muito devagar na esquerda, e não viu um
carro já estava colado, quase que empurrando ela atrás, eu também não vi. E estava ali. Diaconisa Maria Helena, esse carro passou de uma vez, entrou na frente dela e freou de uma vez, com raiva. Ela freou que quase que bate. Quase bate, mas subiu uma hora assim, aquela coisa em mim, sabe? Eu acelero, vamos pegar esse cara, acelera. E eu, vai, acelerar, vai, bora. E a vontade que eu tinha era de entrar na frente dele, parar e descer e meter a mão nele. Eu estou aqui confessando o pecado e pedindo perdão para Deus, mas eu tive essa vontade. E ela ficou, não, eu falei, acelera, vai, não, eu acelero, e ela não foi. E eu brigando com ela para ir. Mas aquela maldade está aqui também. Ela precisa ser morta, sabe como? Com amor e com afeto. Não é só no meu coração, não. É só dar o start, é só apertar o botão do start em nós, que ela começa a nascer. E a gente precisa lutar contra isso. Vocês viram o texto que eu mandei para vocês? Dessa raiva na política que está hoje. Dessa situação de lado A, B, C ou D. Nós temos um lado, o lado é Cristo, amém? Tem que crer nisso. Nós não podemos cair na armadilha do inimigo, de nos jogar contra uns e contra outros, pois nós estamos falando do mesmo país. E nós temos que orar e abençoar quem quer que seja que sente naquela cadeira, sabendo que é Deus que vai colocar, pois toda autoridade, a palavra diz que é constituída por... Então nós temos não que piorar as coisas, que ganhe um ou que ganhe outro. A nossa postura como servo do Senhor é abençoar todos, pois nós somos filhos do mesmo Pai que é Deus, e nós somos irmãos do nosso irmão, amém? Amém? Você tem que amar, você que é petista demais, você tem que amar os que são Bolsonaro, os que são Bolsonaro demais, tem que amar os petistas, e se nós não amarmos uns aos outros, nós não vamos para o céu. Deus que falou isso. Amar só aqueles que pensam igual a gente é muito fácil. Amar a família desse senhor que viu o vídeo dele ser morto porque ele foi defender um ser humano, precisa amá-los, esses agressores, perdoá-los, pois foi assim que Deus fez quando subiu naquela cruz e falou assim: Pai, perdoa eles estão me matando, eu estou morrendo aqui, mas perdoa eles que eles não sabem o que eles fazem. Deus nos ensina isso, o nosso modelo é quem? É Jesus. E que você não venha cair de forma alguma, irmãos, nisso. Aprendi que o mal que temos que lutar não é o mal que fazem a nós, não. É o mal que é despertado em nós quando o mal que fizeram a nós é encontrado com ele. Você entendeu? Vou baixar um pouquinho mais o som. Eu vou repetir, vou ler aqui novamente. O mal que temos que lutar não é o mal que fazem a nós. Não, esse a gente não tem o que fazer. Ele vai chegar. Não temos que lutar contra esse. Aquela freada que aquele homem deu na frente da Maressa e que despertou em mim esse mal, aquela freada eu não tenho como impedir. Aquele mal que ele nos fez ao ponto de quase bater o carro, eu não tenho como impedir, eu não tenho que lutar contra isso. Mas sim, não é o mal que fazem a nós, é o mal que é despertado em nós quando este mal que fizeram a nós se encontra com o mal que está dentro de mim. E nós temos que lutar contra esse mal. Isso é Deus. Pois existe mal dentro de você. Você não é totalmente boa. Você olha para a carinha da Jéssica, uma princesa, olha, carinha de anjo, né, Magali? Só tem coisa boa no coração dela. Deus queira. Diga amém, igreja. Todo mundo tem um lado sombrio dentro dele. Todo mundo habita uma coisa ruim dentro dele. E nós precisamos lutar contra isso. Dominar isso. E sabe como? Com amor, com afeto. É a única forma de lutar contra esse mal que há dentro de nós.
Se o mal entrar em nós, irmãos, o caminho é o seguinte, é ruim. Quando o mal entra em nós, o carinho não sai. Aquela hora, irmã Carmen, aquela hora que eu estava endemoniado, querendo pegar aquele homem, querendo ir atrás dele, anotar a placa, ligar para o Frank na hora, puxa a ficha, vamos atrás dele, pega o endereço. Esse mal a gente tem que lutar. Sabe quando acontece isso? Quando esse mal entra em nós, o carinho não sai. Quando esse mal está dentro de nós, o afeto não existe. Quando você vê uma pessoa muito sem carinho, muito sem afeto, com dificuldade de beijar, de abraçar, eu não sei, que lá em casa é meu pai e minha mãe, eu beijo e abraço o tempo inteiro. Eu tento pegar minha mãe no colo, ela briga comigo. Eu deito, durmo no braço dela. Minhas filhas fazem a mesma coisa comigo. O tempo inteiro eu chego em casa, a Kailane vai lá, me dá um beijo, diz que me ama. A Kate vai lá e não sei o que, aquele negócio todo, me abraça. Quando acaba o culto, ela vem aqui, eu recebo aquele abraço tão abençoado. É tão bom. É um dos sinais de quando o mal está diminuindo dentro de nós, que o carinho ele tem espaço para sair, o afeto ele vai saindo. Agora quando o mal ele toma, ele tampa todas as saídas e você fica preso naquilo, não consegue tirar nada. Então, se coloca em pé, igreja. Se coloca em pé e eu termino dizendo isso. É um afeto que nos mantém no ser humano, que mantém no ser humano a sua humanidade. Sem um afeto só sobra indiferença e frieza. Aprendemos o que com esse texto hoje, irmão? O que nós aprendemos? Nós aprendemos que a amargura ensinou que amar traz também a cura. A amargura que nós vivemos muitas vezes desperta em nós o descanso, a restauração, nos traz novamente o afeto, muitas vezes por uma coisa ruim que te aconteceu. Muitas vezes a dor é a mensageira do bem para a tua vida. Muitas vezes a luta que você está passando te colocou em uma situação que você não estaria se você não tivesse passado por ela. Então muitas vezes, por isso que a Bíblia diz que nós devemos dar graça por tudo. Nós devemos dar graça por tudo. Vamos aprender a falar a língua da dor, para aprendermos com ela. Quem não suporta a dor é porque não se dá bem com ela. Quem torna a dor uma coisa insuportável é porque não quer conversar com ela, porque despreza a dor da sua vida e não quer receber de forma alguma. Visão da igreja de hoje, irmãos, é igual que se dói é porque Deus me abandonou. Mas é justamente o contrário. A igreja primitiva nos mostra que sofreram muito, mas mesmo assim deixaram que a dor que estava ali levasse eles para um caminho positivo, um caminho bom, um caminho abençoado. Que Deus possa ter falado no seu coração hoje. Coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, meu Pai, aqui eu apresento o Senhor na tua igreja, Senhor Jesus. Apresento os teus filhos, Senhor Jesus, que abriram mão, meu Pai, de muita coisa para estarem aqui hoje ouvindo a palavra. E nós aprendemos, meu Pai, nesta noite, que a dor traz coisas positivas, meu Pai. Que a luta, meu Pai, muitas vezes nos para, São Jesus. Nos faz meditar na vida novamente. Nos faz, São Jesus, avaliar os nossos princípios. São Jesus, quando nós estamos parados, a restauração acontece, meu Pai. São Jesus, quando estamos parados, São Jesus, o afeto muitas vezes retorna à nossa vida. Aleluia, que Tu possa estar, Senhor, abençoando a vida dos Teus filhos. São Jesus, por Te amar, Deus, pode trazer, muitas vezes por amar a nós, Senhor Deus, pode trazer muitas vezes o sofrimento para nos trazer ensinamento, meu Pai. E mesmo assim essa dor, meu Pai, pode vir de Deus. Essa luta pode ter sido colocada por Deus para nos parar, para que nós possamos meditar na nossa vida. Por isso, Senhor Jesus, eu profetizo em cada família aqui, Senhor Jesus, que o cansaço que muitas vezes entrou como um ladrão está sendo repreendido na vida dos Teus filhos em nome de Jesus.
meu Pai, que a disposição para lutar eles vão continuar tendo, que a restauração para, Senhor Jesus, colocar no lugar aquelas coisas que foram destruídas em suas vidas, em suas famílias, Senhor Jesus, os teus filhos continuarão tendo, meu Pai, pois Tu nessa noite, Tu traz para cada um de nós, meu Pai, Senhor Jesus, meu Pai, Senhor Jesus, o discernimento do que precisamos fazer. Por isso abençoa em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa em nome de Jesus cada um dos teus filhos, meu Pai. Eu te peço, Senhor Jesus, que Tu possa, Senhor Jesus, estar trazendo, meu Pai, Senhor Jesus, cada um, Senhor Jesus, de nós, meu Pai, a cada um de nós, a Tua vontade, o Teu querer. Que nós possamos, meu Pai, olhar para a dor hoje e falar: Pai, eu entendi por que eu parei nisso, eu entendi por que aconteceu isso comigo, eu entendi porque essa situação me envolveu nessa forma, e eu vou me permitir ser tratado, meu Pai. Por isso, traga a cada família aqui presente a restauração do céu, a restauração que vem de Deus, meu Pai, e que os Teus filhos saiam daqui sabendo, meu Pai, que o melhor de Deus, Senhor Jesus, eles vão experimentar mesmo na dor, e eles vão falar, meu Pai, igual o rei Ezequias falou, que por conta dessa amargura, hoje eles experimentam, meu Pai, por conta de uma amargura passada, eles irão falar no segundo que eles estarão experimentando algo maravilhoso vindo de Deus, em nome de Jesus. Agora a Deus. Vem as mãos, vem as mãos. Cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Louvarei ao Senhor. Nós possamos estar louvando a Deus, amém? Na alegria ou cantarei. Sermos fiéis, continuarmos alegres, confiantes, que o Deus que te escolheu, Ele ainda está vivo e é poderoso para te manter mesmo na dor, amém? Se Ele não te tirar, Ele vai te fortalecer, mas você vai passar por essa dor e ela vai te trazer muito ensinamento em nome de Jesus, amém? Adora a Deus. Mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei seu nome na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto viver, e quando aqui da terra desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Bem forte a igreja. Eu louvarei ao Senhor, alegria ou na dor. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Senhor Jesus, meu Pai, nós te agradecemos por este culto. Entrego a Ti cada família aqui representada, cada um dos Teus filhos que nos acompanharam, meu Pai, pelo Facebook ou pelo YouTube. Onde quer que essa palavra venha chegar no futuro, que a tua presença, o Teu Espírito também se manifeste, meu Pai, nesta casa, neste lar, onde quer que essa palavra esteja entrando. Senhor Jesus, em cada família aqui representada, dos Teus filhos que estão aqui, meu Pai, que o Teu amor, o Teu carinho, meu Pai, e o afeto que vem da Tua palavra, que vem do Teu amor, do Teu sangue, Senhor Jesus, que vem da Tua vida, meu Pai, em nós, Senhor Jesus, possa se manifestar nessa família, possa se manifestar, Senhor Jesus, em
cada vida aqui presente. E Senhor Jesus, que nada, meu Pai, e ninguém, que nenhum andor venha tirar os teus filhos do caminho que tu tem colocado, e que o inimigo mais uma vez é derrotado nessa família, nessa vida, em nome de Jesus. E que toda a igreja diga: a vitória é nossa, a vitória é nossa, operando Deus. Se Deus é por nós, ninguém, amém? Estenda as mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, não só hoje, mas para todos, sempre. Que toda a igreja diga: um abraço e pensa na vida do teu irmão, em nome de Jesus.